O nosso entrevistado de hoje é um dos pré-candidatos à presidência da República. É o Renan Santos, ele que é candidato do partido Missão, pré-candidato, né? Temos que falar assim, senão a lei eleitoral vem em cima de nós. Pré-candidato do partido Missão, que é uma das grandes novidades dessa eleição. Esse partido foi criado no ano passado, é um partido formado por dirigentes do MBL, o Movimento Brasil Livre, que tem o Renan, inclusive, como um dos seus fundadores. O MBL, vocês devem lembrar, surgiu faz mais ou menos 10 anos naquele movimento da nova direita surgida no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos conversar bastante sobre eleição, programa de governo, polêmicas, candidatura, cenário. Renan, boa noite. Primeiro, obrigado pela presença. Primeiro, boa noite. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Carla, também, pela oportunidade de falar com vocês. Uma honra estar aqui com a turma do UOL, turma da Folha, fazem um grande trabalho e, enfim, esperamos discutir muita coisa. Polêmicas incluso, claro. Renan, as primeiras pesquisas que surgiram estão te dando na casa de 2% mais ou menos das intenções de voto, algumas um pouquinho mais, umas um pouquinho menos, mas um pouco nesse patamar que você se encontra. Eu quero te perguntar primeiro, como é que você pretende crescer e se tornar uma alternativa viável de candidato, sendo que é um partido ainda jovem, que ainda em formação, talvez, sem uma estrutura de palanques estaduais robusta, sem direito de participar de debates, por exemplo, na campanha, sem tempo de TV. Fica a dúvida, é uma candidatura para valer ou é uma candidatura para marcar posição e apenas mostrar que existe um novo partido? Olha, assim, se fosse para apenas marcar posição, contribuir com o debate, eu não estaria me desgastando tanto quanto eu estou fazendo. Eu estou rodando o Brasil de carro, com o dinheiro oriundo de doações das pessoas que estão colocando uma esperança muito grande na pré-candidatura. Essas candidaturas para marcar posição, como fazer, vamos dizer, política nacional num país continental como o Brasil é naturalmente caro, elas só vão ser possíveis em partidos grandes. Então, num partido como a Missão, fazer de fato uma pré-candidatura, rodar um estado inteiro como nós fizemos no Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, é só realmente sonhando em vencer as eleições. E o plano é bem claro, eu tenho um inimigo apontado, que é desconhecimento. Quanto mais as pessoas me conhecem, é fácil convertê-las para as nossas propostas. Então eu tenho que derrotar esse desconhecimento, né? Mesmo no MBL, quando, enfim, eu fui um dos fundadores do partido e do movimento, eu não era um dos 10 mais conhecidos. Eu sou uma liderança natural, eu fundei o partido, mas eu nunca foquei na minha própria marca pessoal, falar de maneira mais como um produto, vamos colocar assim. Então quando eu comecei a rodar o Brasil, eu precisava encarar esse problema. E o que a gente viu? Alguns institutos como o Atlas me colocam entre jovens de 16 a 24 anos em segundo lugar. Quando a gente faz um recorte, homens entre 16 a 24 anos, eu estou em primeiro lugar. Ou seja, onde a minha mensagem chega fácil, ela consegue, vamos dizer, encantar corações e mentes. Há uma questão de linguagem, uma questão de geração, natural, faz parte do processo, mas a mensagem é muito forte. E aí houve uma preocupação, houve uma matéria sobre isso, do Lula com relação à perda de eleitores mais jovens para mim no Nordeste e dos Bolsonaro nesse mesmo sentido. Então, aqui aponta um sucesso da fórmula e é aí que eu pretendo crescer. Se eu chego nos 2 dígitos, e eu estou trabalhando para isso, tem até algumas pesquisas que já me colocam próximo dos 5%, saiu uma Nexus hoje com 4% e arredondando a última Atlas eu estava com 5%, que se eu seguir esse caminho, continuar me tornando mais conhecido no Brasil, eu busco os 10%. Se eu buscar os 10%, aí o jogo abre. Carla? Renan, boa noite. Obrigada pela presença. O senhor colocou aí um inimigo em comum, esse desconhecimento, mas o senhor se declara de direita e faz críticas ao Bolsonaro, né? O senhor acha que dá para vencer atacando, digamos assim, o Bolsonaro mesmo? E porque uma avaliação que se faz é que esse racha, digamos assim, na direita acaba favorecendo o ex-presidente Lula. Entre Lula e Bolsonaro, dá para ter esses 2 inimigos? No caso do Flávio Bolsonaro, você não vai precisar desses votos dos bolsonaristas? Eu tô buscando um eleitor jovem, um eleitor... Primeiro, né? A gente tem que fazer, como se diz assim... Tudo tem que ser por etapas na vida. Primeiro tem que buscar as pessoas que estão mais intelectualmente abertas a propostas diferentes. Novamente, eu não preciso convencer agora 50% do eleitorado. Eu tenho que buscar as pessoas que querem propostas novas. Isso se encontra entre pessoas mais jovens, pessoas que veem problemas políticos que
atingem elas na vida, nas cidades, nos estados delas, e que não vêm respostas nem no Lula nem no Flávio. Se eu chegar numa pessoa no Maranhão que está sem esgoto na cidade dela, ou um produtor rural que precisa levar a sua produção de uma cidade a outra, eles querem saber da estrada ou de um prefeito decente. E não se vai haver anistia para a família Bolsonaro, ou se vai vir um novo pé de meia. Então, entregar respostas para essas pessoas me dá acesso a um eleitorado que eventualmente é um eleitorado do Lula, ao eleitorado do Flávio. Em Santa Catarina, eu tomei eleitores do Flávio Bolsonaro, de maneira clara. E no Maranhão, eu fiz a mesma coisa com o Lula. Eu não estou preso nesses dogmas. Eu acho que é bem possível a gente buscar eleitor nessas duas searas. E também é um eleitor independente. É um eleitor que está procurando uma proposta nova, uma agenda nova. E eu estou ressoando bem com eles. Só para, assim, finalizar de uma maneira interessante, saiu uma pesquisa Nexus, eu estava vendo ela hoje, e fala assim, se o Renan não for para o segundo turno, em quem o eleitor dele vota? 45% declara que votaria nulo, 36% diz que votaria no Flávio e 20% no Lula. Ou seja, é uma espécie de um equilíbrio. Eu estou buscando eleitores em todas as searas. Eu acho que isso é sintoma de algo novo no ar. Tem algo novo acontecendo que escapa dessa dependência. Eu não vou precisar ficar fazendo igual o Zema ou o Caiado, de para ter uma opinião eles têm que pedir um pedágio pro Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro, tá, mas eu sou candidato. Eu não estou a fim de fazer isso. O senhor tem, a gente percebe, uma estratégia digital muito ativa, né? Isso já vem, é um legado do próprio MBL, que sempre foi muito ativo em redes sociais, junto ao público jovem, e a gente percebe um esforço, como o senhor está falando, de se tornar conhecido, de se colocar como candidato do grande público. E aí há uma estratégia de dar muitas declarações de impacto, fazer barulho, gravar vídeos que dão repercussão. Eu vou citar alguns exemplos aqui que eu colhi nas suas redes sociais de declarações muito polêmicas que o senhor deu, e algumas até que levantam até questionamentos. Por exemplo, o senhor gravou um vídeo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em que o senhor fala que vagabundo se trata na bala, se mata, se elimina. Aí depois o senhor também deu uma declaração, quando o senhor fala do Flávio Bolsonaro, que tem que acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Depois o senhor falou que era uma coisa mais assim, metafórica, mas enfim, tá lá a declaração. Uma declaração famosa também é quando o senhor esteve no Maranhão, dizendo que os maranhenses votam mal, por isso tinha que ter um interventor no Maranhão. Esse tipo de estratégia, né, de tentar chocar talvez a população, isso não pode se voltar contra o senhor lá na frente quando se for analisar se é um candidato sério, para valer, de credibilidade? Na verdade, e que não busca só lacrar, desculpa. Mas não é nenhuma lacrada, eu realmente acredito nisso. E não foi muito como estratégia. Se eu for olhar a estratégia clássica que os marqueteiros recomendam, eu deveria ir em Mossoró ficar falando, povo bom, eu vou cuidar de vocês, que é a estratégia de 99% dos políticos, inclusive os da direita. Quando eu fiz esse vídeo em Mossoró, eu estava falando sobre a história que a população de Maranhão de Mossoró teve, no enfrentamento ao banditismo local, às gangues, inclusive no período do Lampião. E puxar esse orgulho próprio, porque a população local hoje se vê vítima do crime organizado. Então a gente tem que puxar, inclusive, um orgulho histórico deles, e eu quero reviver isso neles. Quando eu falei do Flávio Bolsonaro, se eu falar em termos literais, seria o que acabar com a família Bolsonaro do norte da Itália, a etnia deles? Não é. Eu tô falando, novamente, de uma superação política de uma família que faz muito mal à direita brasileira. O terceiro ponto é o maranhense votar mal. Isso, e daí? E uma intervenção, um interventor, quer dizer, você acabar com a eleição direta para governador. Em última instância, a gente está trazendo essas discussões, sim. Qual foi o aspecto positivo das classes políticas do Maranhão para o Maranhão? Da sequência Flávio Sarney e Dino, as duas grandes, vamos dizer, os dois grandes exemplos de modelos políticos oligárquicos locais. Eu vi todos os municípios que eu pude visitar no Maranhão. A classe política do Maranhão ela é parasitária. E eu estou propondo uma reforma que eu estou chamando de lei de responsabilidade gerencial, que endereça essa questão nos municípios e nos estados. E a última punição é a ideia de colocar um interventor no município, não punição para a classe política, porque a população seria uma libertação. Mas todas as ferramentas que a gente faz são ferramentas para melhorar o regime democrático, porque a democracia não existe no Maranhão. Falar que a gente tem um regime democrático no Maranhão é acreditar assim, contra a carochinha. Boa parte das pessoas votam porque vendem o voto, ou estão sendo cooptados durante o período eleitoral. Elas trabalham com sistemas de incentivo durante o período eleitoral de, basicamente, tem um emprego na prefeitura, fazem contratações às vésperas das eleições, essa é a nova moda, shows dos mais estúpidos, dos mais inúteis. A gente está falando de mais de 5 bilhões de reais gastos em shows e festas locais. Mas acabar com a democracia é uma maneira de resolver a democracia? Não é acabar com a democracia. Se você não tem um governador eleito? Não estou falando isso. Estou falando, eventualmente, se você não consegue cumprir indicadores básicos no município, vamos dar um exemplo. Eu visitei Marajá do Sena. Os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos em Marajá do Sena.
Não há atividade econômica concreta em Marajó do Sena. Primeiro, então, entra um prefeito Marajó do Sena, eleito, bem constituído, e esse prefeito tenta entregar esses indicadores, que é o que a gente quer estabelecer na nossa lei de responsabilidade gerencial. Se esse prefeito consegue entregar os indicadores, muito bom. Agora, o que ele não vai poder fazer, é o que eles fazem hoje, ele pega uma prefeitura com 10% de saneamento e entrega com 9% de saneamento. Os sistemas, vamos dizer, de prover água, ou vamos colocar a educação no ranking do Saeb, baixíssimos. Ele não melhora nada. Só que chega a véspera da eleição, ele compra o voto da população e se reelege. Pois bem, se ele não cumprir indicadores mínimos, ele não vai poder participar da reeleição. Outra pessoa participa da eleição. E os indicadores, o sistema a gente está desenhando para ser uma legislação muito simples e objetiva, com critérios que qualifiquem a democracia. Porque hoje, em lugares onde as pessoas são muito humildes, elas vão votar pensando no estômago, com medo de perder o emprego, com medo de perder a renda, porque a classe política local, parasitária, ela própria, não liga para a melhoria na vida dessas pessoas. Então, a democracia, nominalmente há, mas de fato não há. A democracia, quando surgiu na Grécia, ela tinha como pressuposto a ideia de que eram homens livres participando disso. Infelizmente, boa parte da população nos lugares mais pobres do Brasil não são tratados como pessoas livres. São tratados como vassalos. E a gente precisa entregar a cidadania para essas pessoas. Mas o senhor não acha que, de certa forma, é tirar o poder do voto dessas pessoas? Porque se tem uma coisa na democracia que a gente tem que vale para pobres, ricos, mulheres, homens, é o voto. E aí, se o senhor avalia, olha, esse prefeito não fez um bom trabalho, então agora a população não vai ter direito a votar nele. Não fica estranho essa intervenção com a democracia? Muito pelo contrário. Novamente eu falei, uma intervenção no município é só num caso muito grave, em que aquele município não está atingindo por 8 anos um indicador de desempenho. Agora, nos primeiros 4 anos, se um prefeito não consegue entregar essa melhoria nos indicadores de desempenho, e aí ele aparece na pesquisa com 50%, 60%, entendam, essa é a regra. É isso que acontece em todo o Brasil. Os prefeitos nessas cidades pequenas, com péssimo IDH, eles se reelegem. O que eu estou fazendo é, olha, esse prefeito não vai poder concorrer à reeleição. Não melhorou um indicador, vive de repasses federais e não consegue melhorar a vida das pessoas. Aí as pessoas votam por quê? A gente sabe que a regra nesses lugares é a compra de voto. Então não há democracia ali. Quando a gente fala, mas essa pessoa está perdendo voto, primeiro, isso seria uma atitude extrema no final da ponta se aquela cidade não consegue melhorar um indicador. E por um pequeno período de tempo até a gente conseguir recompor esses indicadores. Se isso, antes disso não for feito, a gente vai continuar vivendo a ilusão, que é uma ilusão que a gente acredita desde 88, que existe democracia em Marajó do Sena. Não existe democracia em Marajó do Sena. Gente, agora, não existe democracia em maior parte das cidades pequenas do Brasil. Candidato, outra pré-candidato. Pré-candidato, TSE não fui eu. Sou eu que estou falando. Pré-candidato, outro tema importante na sua pré-campanha é a segurança pública, um tema que o senhor coloca com muita ênfase. Quando o senhor fala que vagabundo se trata na bala, se mata, se elimina, isso não é uma atualização do velho ditado de que bandido bom é bandido morto? E eu pergunto, bandido bom é bandido morto? Bandido bom que se entrega, ele vai pra cadeia e fica bastante tempo cumprindo pena. Bandido que não resolve se entregar e tá segurando um fuzil e tá ocupando territorialmente uma área do Brasil de maneira ilegítima, ele basicamente vai morrer. Acho que não há muito escolha. Eu acho que isso é meio consensual. Assim, pense uma nação... Se os Estados... Só um ponto. Se os Estados Unidos permitiriam que um bairro, que o Queens, fosse tomado por uma facção e a facção fizesse, vamos dizer, a segurança no Queens. Isso é inimaginável numa nação séria. Se a China permitiria que um bairro em Xangai tivesse isso. A gente não pode permitir isso no Brasil. E aí uma pessoa que está fazendo essa ocupação territorial, ou ela vai presa e se entrega. Se ela não quer se entregar, ela acaba morrendo. É o básico. Então, pegando uma declaração que o senhor falou também que quer apenas prender e matar as lideranças do crime organizado. Mas, de novo, essa questão, o senhor está explicando agora melhor, né? Se não se entregar, vai morrer. Mas desse jeito que o senhor fala, não parece… Aí eu quero saber a sua opinião em relação à pena de morte. O senhor imagina, se eleito, colocaria a pena de morte como uma pauta do Brasil para a gente enfrentar ela, já que o senhor está defendendo nesse caso… Claro, né? Enfim, são criminosos, etc. Mas a gente não tem pena de morte no Brasil. Aí eu queria sua opinião sobre isso, também misturando um pouco, já aproveitando com a questão religiosa, né? Eu não sei exatamente como é que o senhor vê essa questão, que é uma questão que tende ali a, digamos, afastar uma parte do voto cristão, digamos assim. A gente tem pena de morte no Brasil e a pena de morte ela é executada pelo crime organizado nos seus tribunais próprios, ocupando de maneira ilegítima pedaços do Brasil. A gente tem pena de morte na Rocinha. Mas o senhor como presidente… Calma, deixa eu molhar o bico. O presidente da República nem sequer com essa Constituição pode instituir a pena de morte.
Porque é cláusula pétrea, a gente nem pode fazer isso. Isso seria numa discussão a posteriori, que vale a pena a gente ter de uma constituinte num momento novo. Com a Constituição que nós temos agora, a gente pode aumentar muito as penas, que é o que eu pretendo fazer de pronto. Aumento de penas. E quando eu falo no prender ou matou, a discussão que nós temos que ter, que envolve o combate ao crime organizado, é colocar muita energia e muita ênfase nesse enfrentamento, na reocupação do território brasileiro. O entendimento que o Estado brasileiro tem que ter de que aquele território é dele. Veja, cara, tem uma coisa que me choca quando eu ando no Rio de Janeiro, quando eu vejo, por exemplo, generais. Já tive reuniões com membros das Forças Armadas que vão naqueles clubes militares perto da orla ali. E aí eles vão nas reuniões, mas ele próprio militar, cuja função primordial é a defesa do nosso território, ele tenta evitar os territórios ocupados pelo crime. Ele mesmo sabe que aquele território brasileiro que ele deveria constitucionalmente defender não pertence ao Brasil. Mas ele vive naquela loucura que nós passamos a aceitar de que o crime organizado realmente é dono, é legítimo. Então, o que eu estou chamando é uma convocação por parte do Estado brasileiro a uma guerra para retomar territórios que são brasileiros e cidadãos brasileiros que estão na mão de gente que não tem o direito de controlar eles. A família do Marcinho VP não pode controlar pedaços do Brasil. Inclusive, o senhor defende algo chamado direito penal do inimigo, salvo engano, né? Sim. Que é pelo que eu andei lendo, que o senhor está defendendo, seria algo como algumas situações, alguns criminosos não teriam os mesmos direitos em julgamentos de defesa, de advogados, eventualmente, criariam um sistema jurídico próprio para algumas pessoas, algumas categorias de crime. Isso é factível, tendo em vista a nossa Constituição, que defende a ampla defesa, que defende o direito das pessoas, rebaterem acusações, o direito de não serem atropelados pelo Estado? Que tipo de proposta é essa que criaria um sistema judicial paralelo? Gente, interrompendo rapidinho. Esse conteúdo está sendo útil para você? Se sim, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde o pulso da missão está chegando. E não esquece de clicar no joinha. Isso ajuda muito o canal a crescer. Não, o sistema judicial paralelo é um enquadramento específico para entidades e grupos que têm, vamos dizer, indivíduos ali pertencentes, como uma facção criminosa ou um grupo terrorista, que merecem um tratamento diferente, dado que eles não aceitam, e essa é a premissa da teoria do Günther Jacobs, que é o autor da tese, eles não aceitam a autoridade do Estado e fazem um combate eminentemente político e existencial ao Estado, e estão em permanente cometimento de crime. Uma facção criminosa, com seus membros que estão ocupando, por exemplo, um bairro, eles estão em permanente cometimento de crime. Aquela ocupação, ela é uma anomalia jurídica. E aí o Estado brasileiro não pode tratar aquela pessoa que está, vamos dizer, ocupando o Complexo da Penha como um ladrão de galinha, como uma pessoa que teve uma briga de trânsito. Mas isso não é inconstitucional? Não, claramente de maneira inconstitucional? Alguma. Não é inconstitucional, Zanin. Não é constitucional. É um enquadramento que você tem que fazer dentro da lei brasileira, estabelecendo um tipo penal para que essas pessoas que são... Aí você faz o levantamento junto com a Polícia Federal, junto com a BIM, as pessoas que fazem parte das facções criminosas. Estabelece-se por lei, junto com o Congresso Nacional, essas são as facções que vão ficar circunscritas e tem que ser uma definição muito, muito clara e muito precisa. Essas facções terão um tratamento diferente. Outros países conseguiram fazer. A Dinamarca conseguiu fazer. A Dinamarca separou membros de uma determinada quadrilha como parte, vamos dizer, de um organismo anômalo. O que eles chamam, o Günther Jacobs, e a gente precisa entender, é o direito penal de terceira velocidade. Ele tem que ser veloz, a gente tem que ter medidas que sejam rápidas e enfático com esse tipo de bandido. Não dá para eu chegar para um membro do Comando Vermelho, ele tá com um fuzil na mão, não, mas eu tenho aqui minha presunção de inocência. Um sujeito que tá com um fuzil, um sujeito que tá fazendo uma ocupação territorial, o chefe de uma facção, ele não tem presunção de inocência. Ele é um inimigo do Estado, igual o Osama Bin Laden igual qualquer terrorista é. Ele é anômalo, ele está numa posição anômala. Isso é um fenômeno, vamos dizer, que o direito começou a discutir, especialmente com o surgimento de organizações terroristas no século passado, anos 70 e 80, para responder a essa demanda. E é legítimo que exista isso e a gente precisa ter isso. Até porque uma pessoa que está cumprindo a lei e eventualmente comete um delito, ela tem o direito de defesa dela garantido. Agora, uma pessoa que faz parte de uma facção que está permanentemente violando direitos humanos, não. Carla. Agora, por exemplo, nessa discussão de segurança pública, um dos debates que é feito hoje aqui é sobre a existência ou não de um ministério dedicado para isso. E uma das discussões, quando se fala em segurança pública, o principal entrave é que, pela Constituição, é de responsabilidade dos estados, né? Enfim… Pensando nas propostas que o senhor está colocando aí, como é que o senhor vê essa possível integração entre as polícias numa realidade atual que não existe ainda, né?
há uma desconfiança geral por parte de todos os governadores de que um poder central, que o governo central no Brasil possa controlar todo o poder de polícia, retirar as autonomias dos estados e aí você ter um perigo ditatorial. Essa foi toda a discussão que houve na política brasileira no começo dos anos 2000 sobre um eventual controle que o PT queria exercer sobre as polícias. Essa já não é uma discussão nova. E agora, quando houve essa discussão agora sobre novas políticas penais ao longo do último ano, rolou esse tema. E é uma preocupação geral, todos os governadores têm. Porém, a preocupação oposta. Eu tive no Ceará, eu tive na Bahia, eu tive em vários lugares em que o que a gente via era uma leniência dos governadores no enfrentamento ao crime. Acho que o caso do Ceará é o caso mais assustador. Inclusive, o número de homicídios a cada 100 mil habitantes no Ceará é bem pior, por exemplo, que o do Rio de Janeiro. E ali o governo federal vai precisar fazer alguma coisa. Você vai precisar de uma ação integrada do governo federal quando você vai enfrentar um organismo anômalo como o PCC, para permitir que você consiga integrar. Vou dar um exemplo. O PCC, ele pega uma droga que vem do Mato Grosso do Sul e exporta por São Paulo, pelo Porto Santos. Então eu vou ter que atuar em parceria com o governador do Mato Grosso do Sul, o governador de São Paulo. Um exemplo específico. Comando Vermelho são ações mais localizadas. Há o papel do governador que, com novas leis penais e leis de processo penal e o trabalho sério com a polícia, ele vai poder debelar, e a maior parte dos governadores vão poder debelar, e há lugares em que o governo federal vai ter que atuar aí de maneira, vamos dizer, muito séria, para recuperar os territórios e garantir o direito humano do brasileiro comum quando o governador não cumprir esse papel. Um exemplo, se o governador do Ceará, eu dei esse exemplo recentemente, se o governador do Ceará não resolver cumprir o que está disposto na Constituição brasileira, que é ele guardar a segurança da população do Ceará, o governo federal vai fazer. Eu coloco as cidades que estão hoje sob comando do Comando Vermelho dentro de um estado de defesa. E aí eu tomo o controle da polícia local e aí o governo federal faz esse papel. Se o governo estadual resolver atuar bem, maravilhoso, eu tô lá para cooperar. Se ele resolver não atuar, aí nós vamos atuar. Eu queria perguntar sobre economia agora, outro assunto evidentemente muito importante nessa campanha. Na semana passada, a Folha fez uma reportagem mostrando que entre as propostas que o Flávio Bolsonaro deve ter para seu eventual mandato seria que o reajuste da inflação, o orçamento da educação, saúde e previdência seria feito apenas pela inflação, não mais com ganho real. Ele negou, disse que não tem nada disso, mas a gente sabe que essa discussão existe e é séria. Qual a sua avaliação, qual a sua opinião sobre isso? Os patamares, os pisos constitucionais de educação e saúde seriam revistos e reajustados de que maneira e de que tipo, qual seria também o reajuste da aposentadoria, se seria ligado ao salário mínimo como é hoje, por exemplo? O que o senhor propõe sobre isso? Eu adoro essa discussão. Essa discussão é uma delícia porque o senhor Flávio Bolsonaro gosta de se comparar ao Milei. Ele falou que vai fazer uma tesourada, aí quando ele é instado a falar uma proposta, ele não fala nenhuma. Ele foi recentemente num evento falar que não tinha proposta. Não vou falar porque eu vou perder minha popularidade falando isso. Pois bem, todo mundo sabe que se você quiser fazer uma política fiscal séria, você vai ter que começar fazendo ela pelo lado da despesa. Nós vamos precisar fazer pelo lado da despesa. Ponto. E a gente vai conseguir só resolver a curva que está estourando da dívida e depois resolver juros e até tributação, taxa, alíquota de impostos, se a gente fizer essa reforma fiscal. Ponto. Então todo mundo que prometer que vai baixar imposto, como o Flávio fala, sem endereçar essas questões que você mencionou, Zanin, é estelionato eleitoral. Ele não vai fazer. Ele tá mentindo. Ou ele vai botar um ministro da Fazenda ali, um posto Ipiranga, e vai fugir do assunto durante a período da eleição. Eu não vou deixar ninguém fazer isso. Do Lula ao Flávio. Vai todo mundo ter que discutir essas questões, porque é importante para as pessoas. As pessoas precisam entender que o reajuste... Mas qual que é a sua proposta? Eu não entendi. Vou ser claro. Tá. A nossa proposta, diferente dos demais, ela já está protocolada. O deputado Kim Kataguiri, que é o nosso deputado, já protocolou uma PEC, já está em processo de coletar assinaturas. Então, comigo não tem estelionato eleitoral. E a proposta é boa. O Brasil é um dos únicos, talvez o único país do mundo, que ele reajusta aposentadoria, BPC, que é um benefício específico aqui, pelo ganho real do salário mínimo. São coisas diferentes, você tem que reajustar a aposentadoria, como todos os outros países do mundo fazem, pela inflação. Se um presidente fala agora, eu vou dar um outro reajuste, vamos dizer, de 4 em 4 anos você reajusta a aposentadoria para cima, legal, pode fazer. Mas esses gatilhos automáticos com o salário mínimo fazem o seguinte, você aumenta o salário mínimo de um lado, e aí o trabalhador, subiu o salário mínimo, subiu minha aposentadoria. Só que do outro lado isso vira inflação. E é por isso que nós já percebemos, e todo mundo já percebeu, que supostamente estamos em pleno emprego, mas as pessoas sentem que elas estão mais pobres. Por quê? O custo dessa operação fiscal doentia que o Brasil tem está gerando isso. Então não adianta eu falar, fica tranquilo, eu vou reajustar tudo pelo salário mínimo. Aí eu tomo de você pela inflação e pelos juros. Não funciona. Não adianta a gente ficar enganando o eleitor. O Milei na Argentina, ele foi muito honesto. Eu vou fazer um monte de reforma, algumas pessoas vão falar que vai doer, mas o remédio é amargo.
a solução. Ele é um depois. modelo para o senhor, Milei? Nesse sentido, sim. Até porque ele comete esse sincericídio. O que eu não vou admitir é estelionato eleitoral. Eu vou falar para o cidadão brasileiro, vou precisar fazer essas reformas, deixar o Brasil praticamente quebrar agora. Vai precisar ser feita uma série de reformas. E mais do que essa, vai ter que mexer na Previdência, vou mexer nos privilégios do funcionalismo, vamos mexer em Zona Franca de Manaus, sim. Tem que fazer um desmame de um modelo que não está funcionando e ver um outro modelo de desenvolvimento sustentável lá na região, sim. Agora, o que não dá para fazer é manter o modelo atual que não funciona, que é um modelo de privilégios. É um modelo de captura do Estado por órgãos, sindicatos, associações, partidos políticos, que retiram o dinheiro de quem está trabalhando e depois finge que entrega uma migalha. Aí a migalha vira o quê? É o Vale Gás. Ah, não, fica tranquilo que eu vou te dar um BPC, é uma energia elétrica ali, é um luz para todos. Pô, isso é mentira. A picanha que o Lula prometeu, no fundo, era dinheiro no bolso e capacidade de compra. Isso não aumentou. As pessoas não estão sentindo isso. E aí, quando um cara como o Flávio mente para as pessoas, ele, no fundo, está pintando como, do ponto de vista eleitoral, um estelionatário. Então, mas, por exemplo, se a gente olhar o nosso sistema político atual, né? O presidente pode querer fazer todas essas coisas que o senhor está falando, mas muitas delas passam pelo Congresso. O senhor está num partido que nasceu recentemente com uma representatividade extremamente baixa. Ou seja, vai obrigar o senhor a negociar. E muito. Com propostas que não são populares, digamos assim. Não corre o risco do senhor também cometer um estelionato eleitoral porque não vai conseguir ter força no Congresso para isso? Enfim, é um risco que me parece bastante grande, não? Carla, duas respostas para isso. Primeiro, a pessoa que em geral comete um estelionato, ela promete uma coisa muito boa e suave e leve, e ela não entrega ou entrega algo ruim depois. O que eu tô prometendo é um remédio amargo agora. É difícil e depois de aplicar, nós vamos conseguir ter um horizonte melhor lá na frente. Eu tô chamando as pessoas para um sacrifício para salvar o Brasil. E esse sacrifício vai dar resultado rápido. Então isso é o oposto do estelionato. Isso eu chamaria de sincericídio. E do outro lado, veja, eu tenho um parlamentar hoje, só que se eu venço as eleições presidenciais, isso significa que eu vou ter motivado o Brasil a discutir esses temas, vou vencer a eleição com isso, vou eleger não só no meu partido uma bancada grande, mas vou pautar outros partidos, tanto os partidos de direita quanto os do centrão, até gente de centro-esquerda, a falar sobre os nossos temas e colocar esses temas na ordem do dia. Se eu vencer a eleição, significa que 50% mais um do Brasil, no mínimo, está apoiando isso. Mas o senhor admite que o senhor vai ter que governar negociando com o centrão? Zani, ou é possível governar sem o hoje não centrão? é. Ainda mais na forma... Eles estão na forma mais forte deles hoje. Eles estão no auge. O que a gente vai ter que alterar do centrão é o sistema de incentivos da política brasileira que faz com que eles sejam tão fortes. E eu vejo discussões na esquerda, eu vejo o Zé Dirceu falando isso o tempo todo, e a gente tem que acompanhar os adversários. Eu não vejo na direita bolsonarista nenhum debate sobre isso, até porque eles se tornaram o centrão, e nós temos um debate próprio nosso sobre como desmontar a parte de poder do centrão. Agora, se eu vencer a eleição, eu vou ter que assumir o poder e conversar com eles. Eu já fiz isso. Quando nós derrubamos a Dilma Rousseff, a Folha cobriu isso bastante época, eu organizei eventos, reuniões, juntamente com os políticos, não importava o partido que eles fizessem parte, pra gente ter maioria no Congresso. Eu sempre entendi a importância da política. E, nesse sentido, eu vou compor... Mas o toma lá da cá, por exemplo? Isso não. Um exemplo que eu posso te dar concreto. O que eu preciso demonstrar para um político do Centrão é, se eu tô no Ceará e eu tenho deputados do Centrão na base no Ceará, eu não vou fazer ele roubar uma emenda no Ceará. Mas o que eu vou fazer é, vamos agora libertar Santa Quitéria, vamos fazer uma operação juntos para devolver Santa Quitéria para a própria população. Você vai compartilhar comigo dos louros políticos, a vitória política, o capital político, que é uma moeda, esse eu compartilho. Agora, capital financeiro não. Capital financeiro virou uma regra de preguiçoso. E assim, eu vou comentar uma outra coisa. Parece, assim, a gente tá tão desiludido sobre o Brasil, as pessoas acham que não vai dar. Que a gente se esquece, assim, que o Fernando Henrique Cardoso passou reformas das mais diversas, sendo ele próprio um sociólogo, com uma linguagem muito pouco popular. Já houve presidentes capazes de fazer grandes reformas e sem precisar se tornar, vamos dizer, um total escravo. As dificuldades existem. No médio prazo, a gente tem que superar elas com um novo modelo. E se vocês quiserem, eu tô aqui para debater, posso falar qual é o modelo que eu acredito. Mas dá para fazer. Dá para fazer e dá para fazer o convencimento sem o toma lá da cá. Nós estamos há 11 anos sem entrar nesse jogo sujo. E eu não vou entrar agora. Nem tô aqui para isso. Aproveitando que o senhor citou a direita bolsonarista agora há pouco, o senhor daria anistia pro Jair Bolsonaro, se for eleito? Eu só dosimetria. Esse assunto é um assunto... Só dosimetria, ou seja, reduzir a pena. Reduzir a pena. Anistia jamais. Não, porque não só ele, como todas aquelas pessoas que cometeram crimes, que assim, tem um dia 8, que esse assunto ele é muito complicado, porque a gente tá falando para torcidas organizadas e todo mundo quer uma resposta simples. Então tem a torcida organizada da esquerda, democracia, não sei o quê, isso foi o maior crime. Calma aí, muita gente não teve direito a um julgamento, teve gente que não tinha nada a ver e foi presa.
E teve audiências coletivas e audiências que a gente está falando de direito penal do inimigo. Aliás, um parênteses. Direito penal do inimigo, quem implementou foi o senhor Alexandre de Moraes de uma maneira torta, sem passar pelo processo constitucional. Ele literalmente tratou os bolsonaristas como inimigos, tirou prerrogativas deles e entregou um direito rápido e muito rígido contra eles. Muitas pessoas ali, ao não ter o mínimo do direito de defesa, essas pessoas têm que ter uma dosimetria para resolver a pena. Isso dia 8. O Bolsonaro, sobre a conspiração dele, sobre o atentado dele contra a democracia... Veja, eu não sou bolsonarista. Eu sei o que o Bolsonaro tentou fazer. Qualquer pessoa racional que leu as provas sabem. Agora, o Bolsonaro também teve parte do seu direito de defesa mitigado? Sim. Então, quando a gente traz essas nuances para a mesa... Só o parlamento, por isso que o projeto da dosimetria é interessante, é capaz de resolver, porque se tornou um conflito entre o antigo executivo e o judiciário. E tem ego no meio, tem projeto político. Isso aqui seria um projeto, e por isso que eu gosto da dosimetria, para pacificar essa relação. Agora, uma coisa é pacificar e outra é puxa-saco do Bolsonaro. O Caiado, primeira coisa que falou, primeira coisa que eu vou fazer é soltar o Bolsonaro. Entendi, Caiado. Eu já sei que você ama muito o eleitor do Bolsonaro. Entendeu? Vamos pular esse puxa-saquismo, vamos ser prático. Vamos fazer o que é justo. Houve pessoas... Ninguém estava dentro do plenário da Câmara dos Deputados participando de uma invasão teletransportado. O Superman não colocou essa pessoa lá voando. Essa pessoa sabia que ela estava invadindo um prédio público e ela sabia o que ela queria quando ela estava na frente de um quartel pedindo o artigo 142. Aquela pessoa invadiu aquele prédio público. O que eu falo pro bolsonarista é, se fosse alguém do MST, você ia pedir as penas mais duras para aquela pessoa. E o MST já invadiu, tá? Prédio público em Brasília, já teve em 2017, né? Um fora Temer que eles depredaram também em Brasília. Ué, penas duras para todos. A lei tem que ser objetiva nesse sentido. Sim. Vai, candidato, uma questão que eu queria falar pouco sobre as propostas para as mulheres, né? O senhor tem também aí algumas declarações polêmicas e a gente vive atualmente uma onda muito forte. Inclusive, há um documentário de um documentarista britânico por dentro da machosfera, né? Que fala um pouco desse mundo red pill aí. Eu queria saber quais são as suas propostas para as mulheres. E há nessas discussões, inclusive, quem chegue a falar hoje ali nos Estados Unidos, em outros países já mais de direita, que as mulheres não deveriam nem ter direito a voto. Enfim, eu queria saber a sua opinião e suas propostas para as mulheres que hoje no Brasil representam a maior parte do eleitorado. De maneira objetiva, uma mulher se sente segura para andar na rua? Não. Assim como a maior parte dos homens não sentem, mas isso afeta as mulheres de uma maneira diferente que os homens. Lei e ordem para permitir que a mulher tenha o direito de ir e vir. Uma mulher se sente segura dentro de casa com cumprimento de penas ou com políticas velozes para impedir que um marido violento agrida elas? Não, ela não se sente segura. A gente vê, mesmo com a instituição das delegacias da mulher, um direito muito lento nisso. Uma outra coisa, as mulheres se sentem, nesse caso nem segura, contempladas por uma política educacional que trata as escolas como depósito de criança enquanto ela trabalha? Não. Muitas dessas mulheres se ressentem dos maridos que não pagam suas pensões. A forma como a justiça busca esse pagador de pensão vem sendo eficiente? Não. Quando eu falo especialmente das mulheres mais humildes, isso aqui é o que de fato aflige a vida delas. As mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres, elas têm suas crianças, elas têm seus desafios, têm suas vidas profissionais, e a gente tem que permitir que elas executem, vamos dizer, seu exercício de cidadania da maneira mais simples e ampla possível. Hoje, o básico não é garantido para elas. A questão para mim vou falar isso sempre em termos mais abertos, isso não é garantido para quase ninguém no Brasil. Eu podia fazer uma clivagem, sabe, o negro, ele tem seus direitos garantidos, qual é a sua política pro negro? No fundo, é a mesma para as mulheres. Esse projeto de lei que combate a misoginia foi aprovado no Senado, já está na Câmara. O senhor defende? O senhor aprova? Populismo puro e simples. O senhor é contra? Populismo puro e simples. Não é necessário ter uma medida legal para proteger, impedir que mulheres sejam vilipendiadas em redes, por exemplo? Se alguém cometer uma calúnia, uma injúria, uma difamação, hoje a legislação ela contempla as formas das pessoas se defenderem. Agora, você cria espaços cinzentos para arbitrariedades, para discussões, por vezes, bizantinas. Eu vi uma discussão, nem sei se foi aqui no UOL, sobre, olha, uma mulher sendo interrompida no ambiente de trabalho é qualificado como misoginia. Entendi, e aí isso vai ser equiparado à injúria racial? Pô, quer dizer, se eu interromper uma mulher numa reunião, eu vou estar cometendo algo similar a uma injúria racial? É óbvio que isso não é razoável. É óbvio que essas discussões são irrazoáveis, elas estão andando com agendas identitárias. E nesse sentido, eu acho que isso não é bom para as mulheres, para os homens, para a gente que quer constituir família, não é bom para ninguém. Os critérios têm que ser objetivos nesse sentido. E quando a gente vai abrindo o escopo, não, isso aqui é uma misoginia.
Eu tenho que descobrir. Isso aqui agora é misoginia? Se eu interromper uma mulher na discussão, é misoginia ou não? Se eu interromper a Carla numa fala, eu vou ser preso ou não? Que isso? Então, assim, a diferença do remédio pro veneno é a dose. E a dose, em certas políticas identitárias, está passando muito do aceitável. E me assusta a direita bolsonarista que acha que tudo é uma armadilha eleitoral e quer, não, vou votar a favor. Não quer nem trazer discussão. E isso, desculpa pessoal, isso aqui não tem nada a ver com... Eu acho o movimento Red Pill tosco, ridículo, não tem nada a ver com isso aí. Agora, eu tenho familiares, eu tenho irmãs, e assim, não é uma discussão com interrupções ou uma pretensa misoginia que traz medo para essas pessoas. É andar na rua e ser assaltada. Essa é a grande preocupação da maior parte das mulheres. Carla? Não, claro, e as mulheres também são mortas pelos seus companheiros, há um feminicídio e nessa onda Red Pill há aí um crescimento de diminuir o papel da mulher, né? Então, por exemplo, eu queria saber a opinião do senhor em relação ao caso do influencer, que é o policial rodoviário federal, que chama Café com Meu Pai, acho que o senhor deve conhecer a história, ele foi indiciado agora por falas misóginas. Então, eu queria saber se o senhor acha que é certo o indiciamento. E aí, só para concluir a minha pergunta, a pergunta do Zanini em relação ao PL da misoginia, o senhor não acha que se colocasse nesse PL justamente esses critérios do que é, o que não é, não poderia ser uma solução? Veja, eu não vou ficar na posição de advogado do influencer Café com Meu Pai. Até fui ver o caso dele ali, ele é um bolsonarista, eu acho, ele nem gosta da gente. Então, eu nem sei, eu sei que o conteúdo dele é voltado pra mulher e o público dele é público feminino. E aí é uma questão dele com o público dele. Eu acho que nenhuma mulher foi obrigada a ver o conteúdo dele. E não acho que, a não ser que ele tenha realmente cometido um grande crime, eu não acho que ele deva ser alvo de perseguição. Eu realmente não sei. Existe algum conteúdo absolutamente misógino ali? O que eu sei dele, até pelas estatísticas das redes sociais dele, é que mais da metade do público dele é composto de mulheres. A não sei que essas mulheres sejam masoquistas. Mas é que, infelizmente... Espera só um pouquinho. Mas aí a gente vai dizer pra elas o que elas podem ver ou não. Ah, entendi. Aí elas não têm capacidade de julgamento. É que são todas mulheres maiores de idade, de classe média, aceitando seguir um influenciador. Eu não quero me colocar aqui como um defensor do Café com Seu Pai, porque eu nem sei direito qual é o conteúdo dele. Acho que é um conteúdo de relacionamento. Agora, é esse nível de tutela que a gente quer ter? Essas moças, todas maiores de idade, responsáveis, elas podem votar. Só que elas não podem ver um conteúdo sobre relacionamento. Entendi. Pô, a gente realmente acha que essas pessoas são umas idiotas. Eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho pro pessoal de televisão e a gente continua aqui no YouTube com a entrevista e a televisão volta daqui a pouquinho. Carla, você ia falar, mas você ia emendar? Não, eu só queria completar, Renan. É que eu acho assim, claro, são mulheres adultas, mas é que a gente tem um machismo estrutural enraizado e nós temos mulheres machistas, é evidente. É uma questão cultural mesmo. O senhor acha que isso também não tem que ser atacado? Então vamos criar filhos machistas que vão continuar agredindo mulheres e mulheres que vão continuar agredindo a ser subvenientes aos maridos? O senhor acha que a gente não tem que tentar evoluir como sociedade? Eu não entendi o ponto, assim... Então, que as moças que seguem esse cara, eu não sei o conteúdo dele, é um conteúdo sobre relacionamento. É um básico que eu sei. Não vou ficar assumindo o papel de advogado e influenciador. Agora, me parece que um cara que tem centenas de milhares de seguidores, ou, né, o que você está me escrevendo é um monte de mulher masoquista, ou nós estamos adotando um critério muito subjetivo do tipo, há um machismo estrutural, e aí essas mulheres não podem acompanhar o conteúdo dele. É um conteúdo que a elas, veja só, é proibido, porque senão elas podem reproduzir um machismo. Eu acho isso profundamente autoritário, acho isso profundamente vago e profundamente perigoso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais sobre a relação da sua campanha e da sua candidatura com esse público feminino. Claramente, o seu público prioritário nesse momento, o senhor já falou isso em algumas entrevistas, são jovens, ali, né, de 20 a 30, até 30 anos talvez, e majoritariamente homens. Essa certa dificuldade com o público feminino que o MBL tradicionalmente teve, que talvez o senhor tenha também na sua pré-candidatura, o senhor acha que tem alguma relação com alguns episódios aí pelos quais o senhor foi acusado no passado? Acho que o mais notório deles, embora não seja o senhor diretamente a pessoa que falou aquelas frases famosas, foi o Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, né, naquela célebre viagem à Ucrânia, frases que eu acho que não preciso nem repetir aqui, mas o fato é que o senhor estava na viagem também, o senhor estava do lado dele, não sei se o senhor ouviu ele falando essas frases, mas enfim, o senhor acha que tem alguma resistência, esse passado de algumas críticas a comportamentos com mulheres pode de alguma maneira influenciar nessa dificuldade que o senhor pode ter na campanha e se o senhor aceita e admite que cometeu alguns exageros e alguns erros com esse público no passado? Não é que o fenômeno da direita em rede social,
ele é bem especial. Todo fenômeno de vanguarda à direita, ele tende a ser mais jovem e mais masculino. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Trump, foi assim com o Milei. Para dar 3 exemplos aqui. Todo fenômeno de esquerda, de vanguarda, jovem, ele costuma ser mais feminino, mais gay, com mais minorias. Isso na política contemporânea. O que acontece? Quando o MBL ele estava mais inserido, inclusive, no conjunto geral da direita, bolsonarista, até, por exemplo, 2019, nosso público feminino e masculino era completamente equilibrado. Nós tínhamos uma participação de mulheres mais velhas bem maior. Mulheres mais novas nem tanto, porque elas estavam mais à esquerda. Isso no mundo todo, tem inúmeros estudos sobre isso. Quando nós rompemos com o universo do bolsonarismo, ali em 2019, aí nós ficamos apenas com o público mais jovem, que é um público de vanguarda, que vai ser mais masculino. Só rapidinho, nós voltamos com a televisão já, tá? A gente tava, o candidato, pré-candidato, tá falando sobre eventuais dificuldades que a candidatura dele tem com o público feminino. Desculpa, interrompi o senhor. Pode concluir, por favor. E isso é uma condição de um processo de crescimento. Quem começa como vanguarda na direita, em geral no mundo, é isso. E você não tem vários Artures Duval fazendo áudios nesses lugares. O caso do Milei é um caso específico, o caso do Bolsonaro específico, o caso do Trump específico, e é o nosso caso também. O que está acontecendo agora é a famosa regressão à média, no caso das mulheres. O número de seguidores nossos feminino vem aumentando bastante e o nosso apelo junto a esse universo começa a subir. Várias lideranças nossas têm um público feminino igual ou maior do que o masculino. Isso é parte de um determinado processo. Mesma coisa eu posso falar, por exemplo, o processo que o Mandami passou em Nova York. Ele quase não tinha um eleitor masculino. Ele passou por um processo também de conquista ao longo do tempo. Isso é parte do jogo, isso é parte de um processo de novidade política. Eu volto a colocar, a gente vai pegar um público intelectualmente muito curioso, a gente vai pegar um público muito aberto a novas tendências, novas linguagens na internet. Mas só para fechar esse tema feminino, digamos assim, o fato do Arthur Duval continuar no MBL, no Missão, ser uma pessoa importante, da sua confiança, participar da sua campanha, pode de alguma maneira prejudicar o senhor junto ao eleitorado feminino, o senhor acha? Não sei, mas eu não vou abandonar um amigo se isso me prejudicar eleitoralmente, porque eu acho que ele é uma pessoa muito valorosa, ele errou, ele já se desculpou pelo erro dele, e ele foi cassado não por conta disso. Ele teria cargo no seu governo, por exemplo? Não sei se ele teria saco para ser o ministro, não, acho que não é muita pegada dele não. O Arthur ele tá agora num processo de construção de lideranças, ele tá rodando o Brasil, ajudando a formar novos líderes. Não é uma discussão que a gente teve. Aliás, ampliando essa pergunta, com quem que o senhor governaria assim? O seu ministério seria o quê? Seria um ministério formado por quem? Por pessoas do Missão /MBL? Ou pessoas de outros partidos? Ou eventualmente técnicos? Como é que o senhor montaria a sua equipe? Essa é uma pergunta sensacional. Eu gosto muito disso, porque tem uma coisa legal nesse fenômeno que eu tô descrevendo, que assim, as melhores cabeças das novas gerações estão vindo pra gente. Então, eu pude palestrar em Stanford, em Harvard, em Yale, para estudantes brasileiros. Todo mundo conhece o projeto, homens e mulheres ali, inclusive. A galera nas melhores faculdades no Brasil, mesmo numa cidade humilde, pobre, quando tem um jovem interessado em política, esse jovem gosta da gente. Então, há muito material humano interessante nas melhores empresas, nas melhores faculdades, gente com startups, gente que trabalha com tecnologia, disposto a participar conosco, que enxerga a gente como um governo de disrupção e que vai participar, não só participando da parte de propostas do Livro Amarelo, mas participaria do governo. O que eu não vou fazer, assim, de iniciar, eu não vou querer chamar um medalhão para falar que eu sou validado por um medalhão. Até porque o medalhão hoje está desatualizado do que a gente precisa fazer. Se eu chamar um medalhão para falar de SUS, eventualmente ele não vai entender o impacto que machine learning, inteligência artificial vai ter no SUS. A gente vai fazer uma revolução no SUS. E a gente tem que trazer pessoas jovens para participar disso. E quando jovens, não só jovens de idade, jovens de cabeça. A gente vai entender assim, se você tiver prontuário único no SUS, se você tiver uma centralidade para você obter os dados sobre as pessoas, sobre as enfermidades, você vai poder gerir estoque, você vai poder ter uma capacidade preditiva sobre o avanço de determinadas doenças, que é sensacional. Eu não sei se um medalhão na área da saúde está pronto para essa discussão, porque isso é uma discussão de vanguarda na China, discussão de vanguarda na Inglaterra. Salvador, falam muito do Bukele sobre a parte de segurança. Salvador está fazendo uma revolução nessa área. Eu vou querer saber quem são as pessoas para trabalhar comigo nisso. E essas pessoas já existem. Então, seria um governo que eu vou procurar talentos novos. E essas pessoas já existem, para ser bem claro, para participar de soluções novas para o Brasil. Carlos? Agora, pré-candidato, em relação à proposta de meio ambiente, o senhor falou esses dias que eu estava assistindo também, criticando o STF, sobre uma interferência, né, na questão do licenciamento ambiental. Eu sei que o senhor está se diferenciando aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente teve, na época do governo dele, aquela reunião em que o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar
o momento para passar a boiada que essa questão do licenciamento, nessa questão do licenciamento ambiental. O senhor falou que é uma questão também que, na sua visão, pelo que eu ouvi, atrapalha o desenvolvimento de obras. Mas e a questão do meio ambiente, mudanças climáticas, tudo isso que a gente está vivendo? Assim, pelo que eu sei, o senhor não é um terraplanista, né? O senhor acredita nas mudanças climáticas? Enfim, como é que o senhor junta essa necessidade de destravar licenciamentos ambientais com o cuidado com o meio ambiente? Carla, eu realmente acredito em mudanças climáticas. Eu sou um apaixonado pelos biomas brasileiros. O símbolo do nosso partido é uma onça, que é o maior felino das Américas. Acho que faz parte da nossa identidade cultural, nossos biomas. Não existe Nordeste sem eu falar da região do Agreste. Não existe o Nordeste sem eu falar da Caatinga, sem eu falar do Sertão. Não existe a Paulistânia na parte de Goiás sem eu não falar do Cerrado. Eu sou um defensor do agro, sou defensor do avanço das fronteiras agrícolas, mas sou defensor do Código Florestal e de uma relação saudável entre o agro e a nossa parte, vamos dizer, dos nossos setores produtivos, o desenvolvimento de uma infraestrutura séria num país muito pobre sem infraestrutura, isso impacta o custo do Brasil, e a defesa desses biomas. Se a gente defender, basicamente, lei e ordem, a aplicação do nosso Código Florestal, que é o mais avançado do mundo, e das grandes nações, de longe é o mais avançado, né? Falar em mata ciliar com a sofisticação que a gente fala nessa parte ambiental, a gente não vê em nenhum outro lugar. Você vai visitar mata ciliar nos rios que cruzam a França, tem nada. Eles ficam cobrando da gente as coisas mais absurdas do mundo nesses acordos internacionais e eles não fazem o básico. Recuperações de área de conservação, a gente tem uma política que, se bem implementada, vai funcionar super bem. O que não pode acontecer é a defesa do meio ambiente ser utilizada como um mecanismo de lobby internacional para a sabotagem do Brasil como um player comercial internacional. E aí a gente pega o PSOL entrando no STF, junto com ONGs que recebem dinheiro dos nossos concorrentes diretos, para sabotar avanços da infraestrutura brasileira. E isso é sabotagem. Nós não podemos aceitar sabotagem. Sabotagem não pode ser aceita. E aí ainda tem um outro elemento que ninguém gosta de falar. A esquerda gosta de comprar a agenda ambiental. Não, nós somos ambientalistas. A maior parte dos crimes ambientais acontece nas cidades. E o principal deles é a ausência de saneamento básico. E quando a gente fala em investimentos em saneamento básico, em cobrança aos prefeitos sobre isso, todo mundo fecha o bico. Ninguém está falando, por exemplo, a calamidade de saneamento básico que existe nas cidades pequenas ao redor do Brasil. E que isso afeta, de maneira bem clara, os lençóis freáticos, as pessoas tomam água com coliformes fecais. Isso também é meio ambiente, só que as pessoas se esquecem disso. O marco do saneamento foi duramente combatido. Duramente combatido. E ninguém, né? Isso não é meio ambiente. Isto é meio ambiente. Eu volto a colocar, as maiores violações e crimes contra o meio ambiente no Brasil acontecem em território urbano. E isso é jogado de lado, porque não é a historinha que querem contar. Querem contar assim, existe a nossa Amazônia, muito bonita, existe o agricultor malvado. Então, se tem um agricultor malvado que quer derrubar a nossa mata para botar um monte de boi, esse cara tem que ser muito preso, Carla. Eu sou totalmente, assim, isso é destruição de um ativo fundamental para o Brasil. Agora, dito isso, eu não vou cair no sentimentalismo para implementar a sabotagem, que é o que esses caras fazem. Isso eu não vou aceitar. A gente está se encaminhando já para o final do programa, mas eu queria falar um pouco mais sobre um tema que a gente pincelou, que é a questão do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê a necessidade de uma reforma do Judiciário, de maneira geral, e de maneira específica? O senhor acha que algum ministro ou alguns ministros deveriam sofrer impeachment? E mais, o senhor acha que algum ministro ou alguns ministros deveriam estar presos? Vamos lá. Começar do final, né? O escândalo do Banco Master nos deixou claro, muito claro, que havia uma relação promíscua entre, no mínimo, 2 ministros do STF e o senhor Vorcaro. Contratos, e já foram demonstrados, inclusive, os depósitos e movimentação financeira, reuniões indecorosas que, em qualquer lugar do mundo, levariam a impeachment. Aqui no Brasil não leva. Aqui no Brasil, o Gilmar Mendes vem a público dizer o que a imprensa pode ou não pode cobrir sobre o assunto. É para cobrir a Faria Lima. Não! A relação promíscua na Faria Lima se deu muito por conta do poder político construído em Brasília, nos palácios do Planalto, no Congresso e no STF. Aí vão querer fingir demência. Então, impeachment de ministro do Supremo nesses casos, estou falando de bem objetivo, o caso do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, deveria ser regra, é o que um país sério faria. Só que nós não somos hoje um país sério. O senhor defende o impeachment do Toffoli e do Moraes. Do Moraes. E prisão. Quero ver a delação do Vorcaro já para endereçar a prisão. Eu já pedi nas ruas, eu fiz 4 manifestações sobre eles esse ano. Em todas a gente pediu impeachment e nas 2 últimas prisão, porque é muito claro o envolvimento. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado para não perder meus direitos políticos falando aqui, mas acho que ninguém nasceu ontem. Todo mundo sabe o que aconteceu ali.
Todo mundo sabe que o senhor Vorcar era o rei do tráfico de influência no Brasil. E ele fez isso onde ele pôde fazer, onde ele pôde executar. Só que o Senado não faz isso, a começar, porque o senhor Flávio Bolsonaro tem rabo preso e uma dívida de gratidão com o Dias Toffoli e com o Gilmar Mendes, senão a carreira política dele não existiria. Portanto, os tais direitistas que enfrentam o STF sempre capturam pro STF. E 2, porque há um controle político do STF sobre o legislativo por conta do foro privilegiado. Se o STF julga as ações de quem julga eles, você fica numa disputa. E o parlamento sempre sai perdendo, porque também não é composto das pessoas mais incríveis e morais do mundo, né? Eu não imagino o Alcolumbre e o Renan Calheiros se reunindo para moralizar o STF. Eles querem se reunir para fazer negócios com o STF. Essa é a natureza dessas pessoas. Então tem que chegar um presidente da República que não tem rabo preso, que era o que imaginavam que o Bolsonaro ia fazer. Que não é próximo e que não tem uma agenda política com esses ministros do STF, como é o caso do Lula. E aí endereçar uma agenda sobre o judiciário. Não só na parte dos privilégios, penduricalhos, né, que não estão no topo do judiciário, mas sobre a STF, sobre decisões monocráticas que já passou e o Bolsonaro vetou, sobre o período, né, que eles sentam em cima dos processos lá quando eles pedem vistas, sobre escritórios de advocacia, sobre período de mandato, sobre o foro especial, o foro privilegiado não ser tocado pelo STF, mas sim por desembargadores selecionados que têm mandatos de 2 anos e não julgam parlamentares dos seus próprios estados. Medidas óbvias, naturais, e que transformem a Corte Constitucional numa Corte Constitucional e não numa última instância. Na Europa, a maior parte dos tribunais são cortes constitucionais, elas tratam de temas abstratos. Aqui no Brasil, a gente trata de tudo. Cara, só vou te passar a bola um segundo. 8 mil ações no Brasil no STF. Nos Estados Unidos, 50. Carla, quer fazer a última? Nós estamos terminando. É a última rapidinho. O senhor falou aí sobre tempo de mandato. Qual que seria a sua proposta em relação a isso? E em relação a ampliar a Suprema Corte, o senhor também acha que tem que ter um número maior de ministros? A ampliação é uma parte de uma estratégia muito brasileira da gambiarra. É o puxadinho pra gente conseguir compensar maiorias. Eu acho que a gente tem que pular a etapa do puxadinho. A gente tem que reformar para ter uma boa Corte Constitucional. O Brasil forma muito advogado no Brasil. Existem grandes faculdades, existem grandes juristas no Brasil. Nós temos condições de ter bons ministros do STF, com mandatos, cumprindo apenas sua missão de defesa da Constituição brasileira. Ponto. Discussão de temas abstratos. Hoje eles discutem temas concretos. E hoje eles ainda ficam tentados discutir esses temas concretos com o advogado do seu parente. Aí vira marmelada. Então, esses puxadinhos eu acho que não vale a pena. É como se a gente pegasse um problema e resolvesse com outro. Tá certo. Qual o tempo ideal de mandato? Desculpa. Não, Podemos discutir 10 anos, é um tempo bacana. E não vejo problema nenhum em... então, o Zema veio com essa proposta, acho que o Flávio também tá falando. Não, tem que ter 60 anos de idade. Não precisa. Idade mínima é 60 anos. Também não. Também já temos muitos problemas com gerontocracia no Brasil e manutenção de privilégios das gerações antigas. Pode ser 40 anos que seja. Se um jurista é brilhante, tem notório saber jurídico, tem capacidade de discussão de temas constitucionais, como existem muitos grandes professores na faculdade aí da USP que eu conheço, ora, pode ser um ministro do STF, tem um mandato, exerça e que tem o filtro de entrada para eles discutirem temas abstratos ligados à constitucionalidade e não casos concretos. Aí o Supremo volta para a caixinha, cuidamos das emendas para o Legislativo voltar a cuidar de temas nacionais e o Executivo executa, como qualquer lugar normal e democrático é. Eu, como um grande democrata, defendo isso. Pré-candidato, muito obrigado pela entrevista. A gente tá... Deixa eu ver se eu tô olhando para a câmera certa. Acho que tô, né? Sobrevivi à minha primeira experiência como âncora, apresentador. Espero tenha sido satisfatório. Agradeço ao pré-candidato Renan Santos pela conversa. Carla, obrigado, viu, pela parceria aí em Brasília. Obrigada a vocês. Vamos continuar acompanhando, né? Uma eleição, como eu disse na introdução aqui, que apenas está começando, vai ser muito agitada, muitos candidatos novos surgindo. Temos meses pela frente muito intensos, uma eleição que vai ser certamente muito apertada. Vamos continuar acompanhando a sua campanha, assim que ela começar oficialmente. Mas de pronto eu agradeço pela entrevista e nos falamos. Obrigado, Zanini. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que nos assistiram. Foi muito bem na sua primeira condução. Me colocou contra a parede. É isso que tem que fazer mesmo. Espero que isso aconteça assim com como todos o senhor está aprendendo a ser presidente de partido, né? Tô aprendendo. Eu também preciso só ter o seu cabelo branco para ficar mais... O senhor vai chegar lá. Chegarei. Tá bom. Obrigado, gente. Segunda-feira que vem, de novo, às 19 horas. Encontro vocês aqui no Frente a Frente. Obrigado. Boa noite.